Política, na Jovem Pan. E agora, aquele momento para a gente conversar sobre política, a atualização do cenário político estadual aqui em Santa Catarina com o Piara Bosque. Piara, bom dia para você. Tudo bem? Sextou, amigo? Bom dia, Fernando. Bom dia, Luiz da Jovem Pan Joinville. Finalmente sexta-feira. Finalmente sexta-feira. O Piara, conta um pouco pra gente, porque ontem, o governador Jorginho Melo esteve na FACISC falando, aos representantes das associações empresariais aqui do estado. E aí eu pergunto, houve alguns encaminhamentos para atender algumas demandas do setor que estão muito ligadas a essas melhorias de infraestrutura? Então, o governador Jorginho Melo ele fez até um esforço bastante grande para estar nessa reunião da diretoria da FACISC, Federação das Entidades Empresariais de Santa Catarina. Ele estava de manhã na lançamento da colheita do arroz em Tubarão, à noite ele tinha um evento em Joinville, e aí ele conseguiu encaixar ali a agenda no meio da tarde e teve lá. E ele fez um grande relatório do governo, de como está fazendo, daquele jeito do Jorginho de explicar, meio bem informal, meio brincadeira. Ele falou de um painel geral sobre esse primeiro mês de governo. E nessas questões de infraestrutura, o mais importante é que ele anunciou que vai buscar um empréstimo junto ao BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para fazer a revitalização das rodovias estaduais. Ele falou 25 rodovias estaduais prioritárias, e aí ele disse que quer fazer um conjunto de obras todas, começar todas ao mesmo tempo, porque ele disse que se começar a fazer uma por vez, não vai dar fazendo governo. É uma questão que é emergencial, a questão das rodovias, das SC, rodovias estaduais. Ele também falou saindo dessa área da promessa, ele também falou do programa de zerar as filas de cirurgia. Ele falou de alguns temas até mais polêmicos. Ele fez uma brincadeira sobre aquela questão da redução do ICMS, determinada por lei ano passado, após bastante pressão do ex-presidente Bolsonaro. O Congresso aprovou aquela lei que reduziu construções essenciais, gasolina, energia elétrica, etc., baixando a alíquota do ICMS para 17%, era 25% em Santa Catarina, um alívio no bolso do consumidor, mas um problema para o Caixa, que agora é um problema de Jorginho Melo, porque a arrecadação ela não conseguiu manter o mesmo nível com essa redução. E aí ele brincou que não pode nem reclamar, porque ele votou a favor como senador. É uma polêmica aí que votou contra o Estado. Mas essa é uma questão que não é só o interesse do Estado, tem que ser olhado o interesse do consumidor. Ele disse que vai ter que rebolar agora para se virar, mas lembrou que o Supremo ainda vai decidir se a gasolina pode ser considerada essencial. Então jogou a bola para o Supremo, brincou, é o Supremo que decide tudo mesmo. E também teve um momento de saia justa, que foi uma hora que ele fez uma ressalva a um projeto de investimento privado para uma ferrovia que liga Chapecó a Cascavel, que ele disse assim, tem muita expectativa sobre essa ferrovia para trazer o milho, mas a mesma ferrovia pode levar os produtos de Santa Catarina para o Paraná para serem escoados por lá e afetar os nossos portos. E aí o pessoal de Chapecó, que estava presente, que ajudou a bancar o projeto, pediu intervenções que garantiu que é mais difícil escoar pelo Paraná, e que eles precisam muito do milho para a indústria de Chapecó, a agroindústria de Chapecó não quebrar. Então teve o chamamento do VAR ali durante o discurso do Jorginho, Fernando. Ainda bem que tem o VAR, para poder, como diz o ditado, tirar todas as dúvidas, o Piara? Piara, agora falando um pouquinho sobre a Assembleia, foi definida a divisão das vagas nas comissões, Houve um equilíbrio para atender essas proporcionalidades das siglas ou não? Então, o que determina o regimento é o equilíbrio, mas como a gente conversava ontem sobre a formação dos blocos partidários, ela faz isso para dar uma ajustada. Então tem partido, por exemplo, o Podemos, que tem 3 deputados estaduais, deve ter a presença da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais cobiçada de todas. Pelo mapeamento inicial, o PSDB, que só tem 2 deputados,
teria a Comissão de Finanças, que é a segunda mais cobiçada, quase tão importante quanto a CCJ. Então, em termos de espaços nas comissões, se não tivesse os blocos, o PL ia ter 2, 3 em quase todas as comissões. Ele vai ter um pouquinho menos, porque os blocos se organizaram. Mas a conversa na reta final é para que o PL não fique super representado, né? A gente lembra, os blocos foram formados para garantir que os partidos que foram muito fragmentados tivessem espaço. Ok, e com isso eles garantiram a maioria na LESC e elegeram o Mauro de Nadal. O PL entrou no final, do MDB. Agora, os blocos poderiam alijar o PL de não ter nenhuma presença de comissão, mesmo sendo o maior partido da LESC disparado. Mas a conversa, inclusive entrevistando o Júlio Garcia semana passada, que é o grande arquiteto dos blocos, não, vamos sentar e vamos dar uma proporcionalidade para o PL, porque não é bom para casa que um partido com esse tamanho de bancada fique alijado. Então, vamos ver, acho que o PL vai acabar com a presença da Comissão de Finanças e vai garantir seus espaços dentro da proporcionalidade. Vamos ver. Semana que vem deve ser essa definição. O Piara, é aquela história do copo pela metade, né? Você pode pensar que ou tá meio cheio ou tá meio vazio. Mas enfim, você vai acompanhando todo, né, esse cenário político estadual aqui em Santa Catarina, nesta sexta, no sábado e no domingo também. E na segunda-feira você retorna conosco aqui no Jornal da Manhã com a sua visão, com a sua ótica. Um grande abraço e um bom final de semana. Abraço, bom final de semana, combinado. Segunda-feira eu tô aqui para contar as novidades. Valeu.